Hellraiser, capítulo 2. Hellraiser Clive Barker, capítulo 2. Não é bem o que eu esperava, Julia comentou enquanto eles permaneciam de pé na entrada. Era fim de tarde, um dia frio de agosto, uma hora nada ideal para ver uma casa que ficava vazia por tanto tempo. Precisa de reparos, disse Rory. Só isso. Ela não é tocada desde a morte da minha avó, há 3 anos. E tenho certeza de que, perto do fim da vida, vovó não fez nenhuma melhoria na casa. E ela é sua, Rory? É minha e de Frank. Foi deixada para nós dois. Mas quando foi a última vez que alguém viu meu irmão mais velho, hein? Julia deu de ombros, como se não pudesse se lembrar, muito embora se recordasse bem. 1 semana antes do casamento. Alguém disse que ele passou alguns dias aqui no verão passado. Sem dúvida, fazendo alguma estupidez, mas então sumiu de novo. Meu irmão não tem interesse na propriedade. Mas, e se a gente se mudar e então o Frank aparecer de novo, querendo o que é dele? Eu compro a parte dele. Consigo um empréstimo do banco e compro. Ele não resiste a dinheiro. Julia assentiu, mas não parecia convencida. Não se preocupe, Julia. Rory disse e foi até ela, envolvendo-a com os braços. O lugar é nosso, querida. Podemos pintá-lo, colocar papel de parede e deixá-lo parecido com um paraíso. Ele examinou o rosto dela. Às vezes, particularmente quando ela estava em dúvida como agora, sua beleza chegava perto de assustá-lo. Confie em mim, ele emendou. Eu confio. Tudo bem, então. Que tal começarmos a mudança no domingo, hein, Julia? Domingo. Ainda era o dia do Senhor, ali no final da cidade. Ainda que os donos daquelas casas bem acabadas e pais de crianças bem vestidas não fossem mais crentes, continuavam observando o sabá. Algumas cortinas foram contorcidas para o lado quando a van de Lilton encostou e começou a descarregar. Alguns vizinhos curiosos até passaram na frente da casa 1 ou 2 vezes, sob o pretexto de passearem com os cachorros. Mas ninguém falou com os recém-chegados, nem muito menos ofereceu ajuda com a mudança. O domingo não era um dia para se esforçar. Julia cuidava de desempacotar, enquanto Rory organizava o descarregamento da van, com Lilton e Bob louco, provindo uns músculos a mais. Foi preciso 4 viagens para transferir o grosso das caixas da Alexandra Road e, no final do dia, ainda havia um bom montante de coisas deixadas para trás, para ser apanhado em algum momento. Por volta das 2 da tarde, Kirsty apareceu no degrau da porta. Vim ver se precisam de uma mão, Kirsty disse com um tom vago de desculpas na voz. Bem, é melhor entrar, respondeu Julia. Ela voltou para a sala, que estava um campo de batalhas onde o único vencedor era o caos e, em silêncio, amaldiçoou Rory. Sem dúvida, convidar a alma perdida de Kirsty para oferecer seus serviços era coisa dele. Essa menina seria mais um entrave do que uma ajuda. O constante comportamento devaneador e derrotista dela fazia Julia crispar os dentes. O que posso fazer? Kirsty perguntou. Rory disse que... Sim, cortou Julia. Estou certa de que ele disse. Cadê ele? O Rory, digo. Foi buscar mais um carregamento na van para aumentar minha miséria. Julia atenuou a expressão. Sabe, é muita gentileza sua vir ajudar assim, Kirsty. Mas acho que não há muito que você possa fazer no momento. Kirsty corou levemente.
Podia ser devaneadora, mas não era estúpida. Entendo, ela respondeu. Tem certeza? Não posso, quero dizer, eu poderia fazer uma xícara de café para você? Café, disse Júlia. O pensamento a fez perceber o quanto sua garganta estava seca. Sim, café não é uma má ideia. Passar o café não foi uma ação isenta de pequenos traumas. Nenhuma tarefa que Kirsty assumisse era inteiramente simples. Ela ficou na cozinha, fervendo água numa panela que levara 15 minutos para encontrar, pensando que talvez não devesse ter vindo. Júlia sempre olhava para ela de modo estranho, como se levemente perplexa pelo fato de que ela não tinha sido sufocada quando nasceu. Mas tudo bem. Rory tinha pedido para ela vir, não é? E isso já era convite suficiente. Kirsty não teria recusado a chance de ver o sorriso dele, nem por 100 Júlias. A van chegou 25 minutos depois. Minutos em que as mulheres tentaram 2 vezes e falharam 2 vezes em entabular uma conversação. Elas tinham pouco em comum. Júlia, a doce, a bela, a vencedora de olhadelas e beijos, e Kirsty, a garota com um aperto de mão mole, cujos olhos só brilhavam como os de Júlia antes ou depois de chorar. Há muito tempo ela decidira que a vida era injusta. Mas por quê? Uma vez que aceitara aquela verdade amarga, as circunstâncias insistiam em esfregar isso na sua cara. Ela observava furtivamente Júlia trabalhar e, para Kirsty, parecia que a mulher era incapaz de ser feia. Cada gesto, um cacho de cabelos tirado da frente dos olhos com as costas da mão, pó soprado de uma xícara, tudo vinha imbuído de uma graça sem esforço. Ao ver aquilo, ela compreendeu a adulação quase canina de Rory e, ao compreendê-lo, voltou a se desesperar. Enfim, ele entrou, suado e olhando de soslaio. O sol da tarde estava feroz. Ele sorriu para ela, para Kirsty, desfilando a sua linha dianteira de dentes. Ele sorriu para Kirsty, desfilando a sua linha dianteira de dentes irregulares que ela achara tão irresistível da primeira vez. Que bom que veio, ele falou. Fico feliz em ajudar, ela respondeu, mas ele já tinha olhado para o lado, para Júlia. Como está indo, meu bem? Bom, eu estou ficando maluca, Júlia lhe disse. Certo, mas agora pode descansar do trabalho, ele observou. Trouxemos a cama nesta viagem. Rory lançou uma piscadela conspiratória, mas ela não respondeu. Posso ajudar a descarregar, ofereceu-se Kirsty. Lilton e Bob Louco estão cuidando disso, foi a resposta de Rory. Ah, mas eu daria um braço e uma perna por uma xícara de chá. Ainda não achamos o chá, Júlia comentou. Ah, então talvez café? Certo, disse Kirsty. E para os outros 2? Ah, eles matariam por uma xícara. Kirsty voltou para a cozinha, encheu a pequena panela quase até a boca e a recolocou no fogão. Escutou Rory supervisionar da entrada o descarregamento seguinte. Era a cama nupcial. Embora ela tenha tentado bastante tirar da mente o pensamento de Rory abraçando Júlia, não conseguiu. Enquanto olhava para a água, e esta borbulhou, vaporou e, enfim, ferveu, as mesmas imagens dolorosas do prazer deles voltavam a ela. Enquanto o trio estava fora, reunindo a 4ª e última remessa do dia, Júlia perdeu a paciência com
Júlia perdeu a paciência com o desempacotamento. Era um desastre. Tudo tinha sido dividido e colocado em caixas de chá na ordem errada. Ela precisava desenterrar itens totalmente inúteis para conseguir acessar as necessidades básicas. Kirsty manteve o silêncio e seu lugar na cozinha, lavando as xícaras sujas. Praguejando em voz alta, Júlia deixou o caos e foi fumar um cigarro no degrau dianteiro. Ela se inclinou contra a porta aberta e respirou o ar dourado pelo pólen. Embora fosse ainda dia 21 de agosto, a tarde já estava tingida de um aroma enfumaçado que anunciava o outono. Ela não percebera o quão rápido o dia havia passado, pois, enquanto estava ali parada, um sino anunciou a missa da tarde. O som de carrilhões subindo e descendo em ondas preguiçosas. O som era tranquilizador. Ele o fez pensar na infância, embora não em nenhum dia ou local dos quais recordasse em particular, apenas de ser jovem, do mistério. Fazia 4 anos desde a última vez em que entrara numa igreja. Na verdade, o dia em que casou com Rory. Pensar naquele dia, ou melhor, na promessa que ele falhara em cumprir, amargou o momento. Ela deixou o degrau, os carrilhões em pleno andamento e voltou para dentro da casa. Após o toque revigorador do sol em seu rosto, o interior parecia lúgubre. De repente, ela sentiu-se cansada, quase a ponto de chorar. Eles teriam de montar a cama antes que pudessem deitar a cabeça para dormir, e ainda era preciso decidir qual cômodo seria usado como quarto de casal. Ela resolveu que faria aquilo agora e, assim, evitou voltar para a sala da frente e para sempre chorosa Kirsty. O sino ainda estava tocando quando ela abriu a porta do quarto da frente, no 2º andar. Era o maior dos 3 cômodos superiores. Uma escolha natural. Mas o sol não tinha entrado nele hoje, ou em qualquer dia do último verão, porque as persianas estavam fechadas. Por conseguinte, o cômodo estava mais frio do que qualquer outro da casa, o ar estagnado. Ela atravessou o assoalho manchado e foi até a janela, pretendendo remover a persiana. No peitoril, uma coisa estranha. A persiana tinha sido pregada à moldura da janela, cortando com eficiência a mínima intrusão de vida vinda da rua iluminada lá fora. Ela tentou livrar o material, mas fracassou. Quem quer que tenha feito aquilo, trabalhara direito. Não importava. Ela pediria que Rory apanhasse o martelo para remover os pregos quando ele voltasse. Júlia afastou-se da janela e, ao fazê-lo, percebeu súbita e forçosamente que o sino ainda convocava os fiéis. Eles não iriam naquele entardecer? O anzol não fora suficientemente abastecido com iscas que prometiam ao paraíso? O pensamento teve apenas meia vida, murchou em segundos, mas o sino continuava. Reverberando dentro do cômodo. Os membros dela, já doloridos pela fadiga, pareciam ser tragados para baixo a cada nova badalada. A cabeça latejava de modo intolerável. Ela concluiu que o quarto era odioso, era bolorento e suas paredes escuras e úmidas. Apesar do tamanho, não deixaria que Rory a convencesse a usá-lo como quarto de casal. Que esse quarto apodrecesse. Ela começou a ir em direção à porta, mas, quando ficou a 1 metro dela, os cantos do cômodo pareceram ranger e a porta bateu.
Os nervos de Júlia chacoalharam. Foi tudo o que ela pôde fazer para impedir-se de soluçar. Em vez disso, apenas disse: "Pro inferno!" E segurou a maçaneta. Ela girou com facilidade. Por que não faria? Mesmo assim, se sentiu aliviada. E a porta abriu. Do corredor lá embaixo, veio um respingo de calor e luz ocre. Ela fechou a porta atrás de si e, com uma satisfação estranha, cuja origem não podia ou não queria penetrar, girou a chave na fechadura. Assim que o fez, o sino parou. Mas é o maior dos quartos. Eu não gosto dele, Rory, é úmido. Podemos usar o quarto de trás. Se conseguirmos fazer a maldita cama passar pela porta, né, Júlia? Claro que conseguimos, vamos ver. Parece desperdício de um bom quarto, Rory protestou, sabendo muito bem que se tratava de uma tentativa fracassada. Mamãe sabe o que faz, Júlia disse a ele e sorriu, com olhos cujo brilho estava longe de ser maternal. Terminou, capítulo 2. Esse foi meio estranho, né? Aqui a gente viu a mudança deles, já percebeu que a Kirsty não é filha dele, ela é apaixonada pelo Rory. O Rory é um bunda mole, apaixonado na Júlia, a Júlia bonitona, sedutora. Você percebeu que como tudo gira em torno da Júlia, né? Por isso que eu falo que ela que é a protagonista. Até então aqui, né? Vamos ver, vamos acompanhando. A Kirsty é uma bundona, depressiva, tudo assim, viver é uma dificuldade, morre de ciúmes da Júlia, porque a Júlia é bonita. E ela quer pegar o Rory, mas o Rory casou ela com a Júlia. E a Júlia teve um caso com o Frank. Aqui já ficou insinuoso. Você percebeu? Quer ver? Quando ela fala assim, ó. Aqui, ó, terminou aqui, ó. Termina com um coraçãozinho aqui. Quando ela fala assim... quando eles estão falando sobre o Frank, né? Ela fala aqui, ó. O Rory fala, a casa é minha e de Frank. Foi deixada para nós dois. Mas quando foi a última vez que alguém viu meu irmão mais velho? Então o Frank é mais velho. Olha só, o Frank tem 29 aqui. Ele é mais velho. Então o Rory tem o quê? Uns 26. E no filme parece ter 50, né? Então, mais uma discrepância do filme, né? 26 anos aqui e lá no livro, velhão. E aí a Júlia dá de ombro, né? Fala assim, ela deu de ombros. Como se não pudesse se lembrar. Como se não pudesse se lembrar. Muito embora se recordasse bem. Então aqui ela fala assim, deu de ombro, tipo fingindo que não lembrava que deu o cara, né? O Rory falou, mas quando foi a última vez que alguém viu meu irmão? Aí ela é tipo assim, fez assim, mas fingindo, mas na verdade ela se lembrava bem. Embora se recordasse bem. Aí ponto. Aí uma frase agora isolada. 1 semana antes do casamento. Ponto. Então, aqui já está fazendo uma dica de que 1 semana antes dela casar, o Frank pegou ela. Ela e o Frank tiveram um caso e depois ela foi casar com o Rory. Depois disso o Frank sumiu. Eu já estou dando spoiler. Não devia falar isso, mas é porque lendo assim, a gente não fica tão imerso na leitura, né? Não sei, pelo menos para mim. Quando a gente lê em silêncio, né, internamente, a gente vai desenvolvendo mais. Mas é isso aí. Terminou o capítulo 2, deixa eu passar aqui para o capítulo 3. Próximo capítulo, 3. Hellraiser, Clive Barker. Tá acabando, viu? O livro é pequenininho. Valeu, sou o Bruno Godoy, sou um cara que lê e escreve. E é isso aí.